Terça-feira, 2 de junho, 1h13 da tarde. Depois de um passeio rápido com a cachorra dos patrões, a mãe do Miguel pega o elevador para subir de volta ao 5º andar. O zelador entra e revela: alguém tinha acabado de cair do alto do prédio. Meu Deus do céu! Misericórdia, chega, deu aquela dor no peito. Aí saí correndo, puxando a cadela. Miguel, 5 anos, filho único de Mirtes, único neto de Marta. Os planos que eu fazia pro meu filho foi interrompido por uma questão de falta de paciência com ele. Oi, gente, eu sou a Janaína. Oi, gente, meu nome é Isaura e estamos começando mais um episódio de Quadro de Empregada. Antes de começar esse episódio, eu vou pedir para vocês irem conhecer nossa página no Instagram, é @quadro de empregada. Ouça o podcast, envie para sua colega que trabalha nessa categoria, envie para sua patroa, nós também queremos que ela ouça. E também falar que se você quiser mandar algum relato ou sugestão, nosso e-mail é quadrodeempregada@gmail.com. Bora lá para mais um episódio. E o tema do episódio de hoje é um tema bem sensível e que a gente já logo avisa que pode acionar alguns gatilhos em mães trabalhadoras domésticas. A gente vai falar um pouquinho sobre a realidade daquelas trabalhadoras que precisam deixar os filhos em casa sozinhos ou até mesmo levar para o trabalho porque não tem com quem deixar. A gente está chegando na época de férias escolares, a gente está chegando naquele momento em que as babás acabam trabalhando muito mais, acabam trabalhando dobrado, porque as crianças que elas cuidam estão em casa. Ou até mesmo essas babás vão viajar com as famílias, né? E quem cuida do filho dessa trabalhadora? Como é que é a atenção que essa criança recebe durante o período escolar? É um tema complicado, é um tema que pode, de certa forma, mexer aí em memórias de muitas mães que já passaram por esse processo e que até hoje guardam alguma memória dolorosa sobre esse período. Também aquelas mães que estão no dia a dia lidando com essa situação de ter que sair, deixar os seus filhos em casa presos, ou até mesmo levar para ficarem lá no cantinho enquanto elas prestam esse serviço, né? O meu lugar nesse tema de hoje é um lugar muito particular. Eu acho que a Isaura tem muito mais a trazer sobre essa temática, porque ela foi essa mãe que teve que deixar os filhos ou teve que levar os filhos junto para o trabalho, né? E para mim fui mais observando como era essa realidade para as minhas colegas. Uma realidade difícil, uma realidade em que, ao mesmo tempo em que ela está sentada num quarto de brinquedos, se dedicando a cuidar exclusivamente de uma criança, ou o seu filho está lá preso no quartinho, ou o seu filho está sentado ali sem poder exigir que a mãe se dedique mais a ele do que aquela criança que ela está recebendo para cuidar, né? Então, é um afeto ali que em alguns momentos, a gente entende como uma mão de obra sendo vendida e, ao mesmo tempo, um afeto que está sendo negado para o filho dela ou então está sendo entregue de uma maneira não tão intensa, porque se ela se dedicar mais ao filho dela naquele momento, pode causar algum tipo de complicação em relação aos patrões que vão entender que ela está deixando os filhos deles de lado para cuidar do próprio filho, sendo que ela está no ambiente de trabalho. É uma situação bem, bem complicada e que eu acredito que a gente precisa discutir muito, principalmente nesse período, principalmente com os acontecimentos que a gente teve aí recentemente, né? O caso do Miguel reflete muito a temática desse episódio de hoje. E vamos ouvir a Isaura um pouquinho. Bom, o período das férias chegaram e também chega junto a sobrecarga, especialmente na vida da empregada doméstica babá, porque os filhos das patroas são de férias e os nossos também estão de férias. Então, o que fazer? Qual a solução? Qual o melhor caminho para nós? Entre conciliar o trabalho, entre olhar o filho e, acima de tudo, garantir o meu emprego nesse período e que eu preciso de ajuda e que minha patroa também. A realidade cruel do período de férias é que a grande maioria dessas trabalhadoras não tem com quem deixar os filhos. Algumas de nós sem escolha, sem opção mesmo, a quem recorrer de ficar com o filho para a gente trabalhar, para garantir o nosso salário, né, para garantir esse emprego, não tem onde deixar o filho. Então, a gente faz a escolha, sim, de levar o filho para o trabalho, mesmo sabendo dos riscos
que os nossos filhos vão correr lá. E quando eu falo risco de vida, de morte, porque é uma carga horária de 8 horas ou mais, porque é período de férias, e eu tenho que estar atenta no trabalho, nos afazeres da casa, né, que eu tenho que fazer, ainda na minha criança. E talvez na criança do patrão, se eu for uma empregada que exerço todo o serviço da casa, como babá, passadeira, lavadeira, porque sim, ainda existe isso. Mesmo tendo profissionais para cada área da casa, existe hoje profissional doméstico que faz todo esse serviço. Fazendo todo esse serviço com o filho dela lá, ela não consegue assistir o filho dela 8 horas por dia. E é claro que o filho dela fica em segundo plano ou último para uma água, para uma tranquilidade, por um almoço. É óbvio que nós vamos fazer o trabalho e depois passar o olho no filho. É claro, é óbvio que a gente vai atender primeiro o patrão, a patroa, os filhos dele, depois os nossos filhos. É bem provável, em alguns casos, que essa criança fique lá naquele quartinho do fundo, cheio de entulho, rabiscando, ou talvez a mãe dê o celular para ele brincar. E num descuido, a trabalhadora doméstica volta sem o filho para casa. Descuido, um momento, um segundo, perde-se o filho, ou afogado, ou caindo de um prédio. Um minuto de descuido, falta de responsabilidade, de atenção. Chamem do que vocês quiserem, mas a culpa é de quem? Da empregada, da babá que precisa desse salário no final do mês, que ela precisa garantir o sustento da família. Ela é uma mãe solo, talvez, que ela precise, não tem acesso a uma creche, ou, óbvio, dependendo do salário, não tem condições de pagar alguém para ficar com seu filho neste período. A culpa é de quem? Se ela não conseguir sair com seu filho com vida desse trabalho, do trabalho doméstico. Quando essa patroa entra num acordo com a sua funcionária de levar o filho para ela não faltar um emprego, para essa patroa não ficar sem esse serviço, ela está preparada para receber o filho da empregada doméstica dentro da casa dela e saber que essa empregada doméstica, além dela ser uma trabalhadora, ela é mãe e durante essas 8 horas ou mais ela vai precisar dar atenção para o filho e alimentar, porque infelizmente não dá para confiar de deixar os filhos para a patroa passar um olhinho. A gente passeia com o cachorrinho e não sabe se vai encontrar o filho com vida. Infelizmente, é essa dura, cruel e triste realidade na vida de uma empregada doméstica no período de férias. Infelizmente, existem casos trágicos que já foram registrados, nos quais a empregada doméstica perderam a vida dos seus filhos enquanto trabalhavam. Um exemplo bem cruel e triste é o caso Miguel. A mãe estava trabalhando e a patroa ficou responsável pelo cuidado do filho dela enquanto ela passeava com o cachorro da patroa. Infelizmente, o Miguel caiu do prédio, veio a óbito. E essa história, ela revela a falta de humanidade presente em algumas patroas. E a maioria, eu diria. A maioria das patroas, elas não proporcionam o suporte necessário para nós, funcionários, que somos mães, conciliar as obrigações, né, da casa, tudo, e conciliar o cuidado com o filho. Isso precisa ser conversado entre a empregada e a patroa, principalmente nesse período de férias escolares. Eu digo, é fundamental que a patroa compreenda a importância de facilitar a vida das suas empregadas domésticas, especialmente neste momento, nesse período. Talvez, no meu ponto de vista, reduzir a carga horária dessa profissional já ajuda muito, muito mesmo. E quando eu venho falar aqui, eu estou falando como uma mãe que já deixou os seus filhos ou que teve que escolher um ou dois para levar para o trabalho. Eu sou mãe de 3 filhos. Hoje eles são adultos, mas eu passei por isso, de levar o meu filho, um deles ou às vezes os 3, para o trabalho. Eu já passei por esse sentimento de desespero e sobrecarga emocional, física, dentro do trabalho doméstico, sendo mãe solo. É importante, mas é muito importante que a empregada e a patroa conversem antes do início do período das férias, que elas busquem juntas uma solução que seja ótima para as duas e principalmente que seja boa, ótima, maravilhosa para a empregada, principalmente se essa empregada vai ter que levar o seu filho para dentro da casa dessa patroa e que ela esteja preparada para receber uma mãe antes de uma funcionária.
a conscientização e a empatia vai ser fundamental para enfrentar todo esse período, todas essas questões que eu estou falando aqui. Se você é uma patroa e está me ouvindo, por favor, reflita sobre a importância de oferecer um suporte adequado à sua funcionária durante as férias escolares. Essa sua postura, ela vai contribuir para valorizar o trabalho doméstico e para a construção de uma relação mais humana entre você e a sua funcionária. E fora que você vai ser um exemplo no seu condomínio, no seu prédio. Patroas do meu coração, eu gostaria muito que vocês entendessem que vocês também têm responsabilidade sobre os filhos das suas empregadas que vão trabalhar acompanhando elas dentro da casa de vocês. Vocês também são responsáveis pela alimentação, bem-estar e segurança e lazer dessas crianças. Então, proporcione isso. Toda vez que eu vier aqui falar nesse podcast sobre mãe trabalhadora doméstica, é aonde me sangra, é aonde é a minha ferida, é aonde eu fico mais nervosa falando sobre isso, onde eu não tenho dó, onde eu sou completamente do lado dessa trabalhadora, porque eu cheguei nessa Goiânia com 3 filhos de menor e passei por várias patroas que simplesmente esqueciam que eu era mãe de 3 crianças menor e que eu deixava eles sozinhos. Eu era só nessa Goiânia no período que os meus filhos eram menores de idade. Então, no período de férias escolares, eram 3. Então, cada dia eu escolhia um para ir comigo, porque ela não permitia que eu levasse os 3. Então, eu fazia tudo correndo, queimava feijão. Eu já cheguei a pôr feijão para cozinhar e só a água lá, porque a minha cabeça estava lá em casa nos 2 que eu deixei. Vizinho, eu não contava com vizinho nenhum. Então, muitas vezes o conselho tutelar ia na porta da minha casa, ao invés de me dar uma solução, eles queriam levar os meus filhos para um abrigo. E eu não sabia dialogar, eu não sabia falar. Eu não conseguia explicar a situação. Então eu era tida de barraqueira, de louca. Hoje eu sei que não era nada disso. Eu só precisava que alguém me desse uma instrução, uma saída, conversasse comigo. Porque aqueles gritos, aquele xingamento, aquele rosto cheio de lágrima, era desespero e eu não conseguia falar. Eu era mais nova, eu tinha 20 e poucos anos. Eu não conseguia. Então eu gritava, eu xingava, eu batia, eu respondia com agressão. Então eu era tida como louca. Não faça isso com uma mãe. Não grite com uma mãe em desespero. Acalme, dê um braço, abraça ela, fala: o que você precisa? Você quer que eu olhe seu filho para você ir trabalhar? Ou então você vai lá, dá uma cesta básica? Ou então, se você tiver a opção de querer chamar, se passar na sua cabeça, vou chamar o conselho tutelar, ela larga os filhos aí para trabalhar, vai lá e cuida dos filhos dela para ir trabalhar. Acho que tudo que você trouxe nesse episódio pra gente, Isaura, com a sua reflexão, vai bater em diversos tipos de pessoas e de modos diferentes, né? Eu fico pensando sobre um conselho tutelar que condena a mãe. Eu fico pensando sobre a sociedade que condena a mãe, que num ato de desespero precisa deixar aquela criança ali sozinha, precisa ir trabalhar, não tem como levar. E se levar pode acabar de uma maneira muito mais grave. Eu fico imaginando a sociedade que condena essa mãe ao invés de prestar ajuda para ela, ao invés de dizer o que você precisa, como é que a gente pode resolver isso. No período das férias escolares ou em qualquer outro momento, não tem quem cuide dessa criança. Como que a gente pode pensar políticas públicas, como que a gente pode pensar meios para que essas crianças estejam assistidas enquanto essas mães estão no trabalho, principalmente mães solos, que não têm com quem contar, não tem família por perto. Tem vários casos de trabalhadoras domésticas que estão sozinhas em outros estados, com crianças pequenas, e a família está lá do outro lado, não dá para contar com a vizinha porque não conhece a vizinha, ou porque os vizinhos não têm essa disposição de ajudar. A escola é só durante um período, mas e depois e antes? Quem vai ficar com essa criança? São várias as reflexões que a gente pode levar desse episódio de hoje, e eu acredito que é uma boa forma da gente já iniciar a 3ª temporada, que já a gente vai estar começando por aqui, trazendo mais trabalhadoras domésticas que possam contar a experiência delas em relação a esse tema, em relação a outros temas pertinentes ao trabalho doméstico. Então eu já aproveito para finalizar esse episódio por aqui, mas convidando vocês a ouvirem o nosso próximo episódio da semana que vem. Será o último episódio dessa temporada e em breve a gente vai retornar com mais trabalhadoras domésticas aqui
para a gente esclarecer, para a gente colocar muitas coisas em evidência, coisas que as pessoas entendem que não são importantes, que não são necessárias, que são vitimismo, mimimi. Nós estaremos aqui com a 3ª temporada e com muitas outras, abordando essa temática do trabalho doméstico, mas sempre a partir desse lugar, com a voz das trabalhadoras domésticas. Então, eu já convido vocês a ouvirem esse podcast, a levar ele para outros espaços, porque o nosso interesse é que esse lugar seja ocupado por muitas outras trabalhadoras, que daqui a pouco sejam muitas outras Isauras, muitas outras Janaínas, em todos os lugares a serem semeadoras do que a gente está colocando aqui, que sejam pessoas que levem as suas reflexões, não só as que a gente coloca aqui, mas tantas outras para tantos outros espaços, e que temas como esse, como as férias escolares, como quem cuida dessas crianças, quem cuida do psicológico dessas mães que precisam se submeter a essa realidade, possam ser entendidas como políticas públicas, possam ser entendidas como uma questão da sociedade, uma questão de todos nós, e que não cabe somente a nós, trabalhadoras domésticas, estarmos todo o tempo batendo nessa tecla, dizendo a gente precisa resolver essas questões, a gente precisa resolver esses problemas. Que em algum momento todas essas discussões que a gente está colocando aqui sejam entendidas como um problema de toda a sociedade. No mais, é isso. Muito obrigada por terem escutado esse episódio. A gente se vê em breve, mas não deixa de ir lá seguir a nossa página no Instagram, é @quadrodeempregada. E se quiserem mandar um e-mail, quiserem mandar algum tipo de relato pra gente, o nosso e-mail é quadrodeempregada@gmail.com. Até a próxima. Terça-feira, 2 de junho, 1h13 da tarde. Depois de um passeio rápido com a cachorra dos patrões, a mãe do Miguel pega o elevador para subir de volta ao 5º andar. O zelador entra e revela: alguém tinha acabado de cair do alto do prédio. Meu Deus do céu. Misericórdia, chega, deu aquela dor no peito. Aí saí correndo, puxando a cadela. Miguel, 5 anos, filho único de Mirtes, único neto de Marta. Os planos que eu fazia pro meu filho foi interrompido por uma questão de falta de paciência com ele.